Muitos veem o sermão do domingo, a palavra entregue, a estrutura teológica, a aplicação no final. Enxergam a figura do pregador ali atrás do púlpito, um lugar que para tantos parece elevado, distante, quase sagrado, mas o sermão que você ouve, ele não nasceu aqui, nesse momento de aparente calma e ordem. Ele não nasceu de uma inspiração tranquila no sábado à noite. Ele nasceu numa terça-feira, no meio de uma guerra que ninguém viu. Uma guerra travada não com armas, mas com palavras, com silêncios, com o peso esmagador das expectativas e a fragilidade dos relacionamentos. Esta é a história dos bastidores, do que acontece quando a vida em comunidade testa a mensagem que você, como pregador, tem o dever de pregar. E eu gostaria de confidenciar hoje aqui o relato de um amigo, de um pastor reformado. E ele diz assim que a semana começou como qualquer outra, livros abertos, o texto de Isaías estava diante dele, aquela busca para entender o que Deus queria dizer ao seu povo. O tema era a soberania de Deus, um tema grandioso, robusto, um pilar da nossa fé. E ele se sentia confiante. Isso até a conversa de terça-feira. Foi com um casal jovem da igreja. Um casal que esse pastor amava muito, que ele discipulou e que ele via como o futuro da comunidade. Eles estavam de saída, não da cidade, mas da igreja. E ali, na sala da sua casa, com o café esfriando, intocado entre eles, vieram as palavras que iniciariam a sua guerra particular. Pastor, ele disse com dificuldade, nós amamos você, mas a pregação é tudo tão teológico, tão grande, soberania, aliança, doutrina. Nós precisamos de algo mais prático, algo que nos ajude na segunda-feira. A gente sente que a sua mensagem voa muito alto e nós estamos aqui embaixo, afundando. Cada palavra foi um golpe, não por ser uma crítica, todo pastor lida com isso, mas porque vinha de um lugar de dor genuína, de pessoas que ele amava. E o pastor diz que a fala desse rapaz ecoou uma das suas maiores inseguranças, o medo de ter se tornado um mero palestrante de teologia, um especialista em conceitos que já não toca a vida real das pessoas. O medo de pregar sobre o pão da vida, mas estar entregando pedras. Eles se foram e o silêncio que ficou na sala era mais barulhento que a própria conversa. As palavras deles não saíam da cabeça do pastor. Teológico demais, não é prático, estamos afundando. A acusação, mesmo sem a intenção, era clara. E o pastor pensou assim, a minha pregação está falhando. Eu estou falhando. E quarta-feira, ele voltou para o escritório, para o texto de Isaías, só que agora as palavras pareciam zombar dele. E ele pensou assim, como eu poderia falar da soberania de Deus, do seu controle absoluto, quando eu me sentia completamente fora de controle? Como falar de um Deus majestoso quando eu me sentia tão pequeno, tão inútil? A guerra espiritual que muitos imaginam, com demônios e anjos, naquele dia, para o pastor, tinha a forma de um cursor piscando numa página em branco. Tinha o som daquelas palavras do jovem casal tocando em loop na mente. A tentação não era abandonar a fé, mas algo talvez mais sutil para um pastor, principalmente para um pastor que valoriza a pregação da soberania de Deus. A tentação de abandonar a fidelidade. E aí ele pensou, eu vou mudar o sermão, eu vou falar sobre os 5 passos para uma semana de vitória, algo prático, que todo mundo vai aplaudir. A luta contra a vaidade e o desejo de ser aprovado é um dos bastidores mais cruéis do ministério. A gente quer ser relevante, quer ser eficaz, queremos a aprovação das pessoas. E a crítica de alguém que respeitamos pode nos levar a sacrificar a verdade no altar da popularidade. E ele estava ali lendo os comentários dos grandes teólogos sobre Isaías, mas a sua mente estava em outro lugar. Estava na possibilidade de encontrar aquele casal no supermercado, na vergonha de ter falhado com eles, no isolamento que tantos pastores sentem, mas poucos admitem. Ele estava cansado. Um cansaço que não é do corpo, mas da alma. A pressão constante de ter que ter
todas as respostas, de ser o pilar espiritual, quando por dentro você se sente um castelo de areia prestes a desmoronar. Ele orava, mas suas orações pareciam bater no teto e voltar. Senhor, o que tu queres dizer a esta igreja? E ele perguntava, mas a pergunta de verdade por baixo era outra. Senhor, o que eu fiz de errado? Por que meu serviço parece tão inútil? O sermão também prega ao pregador. E naquela semana, o sermão estava esmagando o meu amigo pastor. Ele estava sendo confrontado pelo seu próprio orgulho ferido e sua fé frágil no poder da palavra que ele mesmo pregava. Quinta-feira à noite, ele estava exausto, derrotado. E ele pensou seriamente em ligar para um dos presbíteros e dizer que não conseguiria pregar no domingo. Estava seco, vazio. E que eles precisavam de um pastor e ele era só um eco de frases teológicas. Foi aí, nesse ponto de rendição, que ele voltou ao texto. Não para preparar um sermão, mas por puro desespero. Isaías, capítulo 40. Ele leu aquelas palavras como se fosse a primeira vez. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E então, os versos que ele já tinha lido dezenas de vezes, mas que agora, por causa da dor da semana, ganharam vida. Por que você diz, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O meu caminho está escondido do Senhor, o meu direito é ignorado pelo meu Deus? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Naquele momento, as lágrimas vieram. Ele, o pastor, não estava lendo um conceito teológico distante. Ele estava lendo o seu próprio diário. O meu caminho está escondido do Senhor. Era exatamente como ele se sentia. Seu ministério, sua fidelidade, seu esforço, tudo parecia invisível, inútil. E Deus, através de Isaías, fez a ele a pergunta mais terna e, ao mesmo tempo, repreensiva. Filho, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? A revelação não foi uma nova ideia teológica, foi a redescoberta visceral de uma verdade antiga. A soberania de Deus não é, em primeiro lugar, uma doutrina sobre controle cósmico. É um consolo pastoral para um povo cansado e, naquela noite, para um pastor cansado. É a verdade mais prática que existe. A praticidade não estava nos 5 passos, mas na certeza de que o Deus que sustenta as estrelas também se importa com o seu caminho escondido. A soberania de Deus significa que Ele é Deus, mesmo quando a gente fracassa. Significa que o fruto do ministério não depende da nossa capacidade, mas do poder da palavra de Deus. O sermão não é sobre mim, não é sobre você, nunca foi. Você, pastor, você, pregador, é apenas o mensageiro. E naquele momento de silêncio, no escritório do meu amigo pastor, a guerra não acabou, mas a maré virou. Ele não encontrou uma solução para a saída do casal, mas encontrou Deus no meio da sua crise. E ele soube, finalmente, o que precisava pregar. Afinal, o que é mais prático do que saber que o seu Criador não se cansa, mesmo quando você está no seu limite? O que é mais aplicável para a segunda-feira do que a certeza de que a sua vida, com todas as frustrações, não está escondida dos olhos dele? A grande mentira que muitas vezes acreditamos é que a teologia é o oposto de prática, que separamos a cabeça do coração, o domingo da segunda-feira. Mas a sã doutrina, a teologia robusta sobre quem Deus é, acaba sendo a única coisa que pode, de fato, nos sustentar. Quando você é demitido na terça, 5 passos para o sucesso, soa vazio. Mas saber que o Deus soberano governa seus dias e usa até a perda para o seu bem, isso sim é prático. Quando você recebe um diagnóstico assustador na quarta, um sermão sobre pensamento positivo, é cruel. Mas meditar na verdade de que o Criador da terra não se cansa e dá força ao cansado, isso é esperança de verdade. Quando o relacionamento importante se desfaz na sexta, e você se sente invisível e esquecido, ouvir que você é suficiente não ajuda muito. Mas crer que o seu direito não é ignorado pelo seu Deus, isso é o alicerce que nos impede de desmoronar.
A pregação centrada na palavra não foge da vida real. Ela mergulha no coração da vida e ilumina com a luz de quem Deus é. Ela não oferece soluções rápidas, porque a vida não tem soluções rápidas. Ela oferece algo muito melhor. Um Deus grande o suficiente para ser soberano sobre o nosso caos e próximo o suficiente para se importar com o nosso cansaço. E a comunidade, a igreja, é o lugar onde essa verdade é testada e provada. Talvez você, que está me ouvindo, se sinta como aquele casal, talvez sinta que sua vida está afundando e que Deus parece distante, teológico demais. Ou talvez você seja como aquele pastor naquela semana, um servo cansado, sentindo que seu trabalho é em vão. Se esta história conversou com você, eu peço que compartilhe este vídeo, não por minha causa, mas porque em algum lugar existe alguém que precisa desesperadamente ouvir que não está sozinho nessa luta e que a verdade de Deus é o consolo mais prático que existe. E se inscreva no canal para continuarmos essa jornada juntos. Concluindo a nossa mensagem, quando o pastor subiu ao púlpito naquele domingo, o seu coração ainda tinha as marcas da batalha da semana. A mensagem não era mais apenas teologia, eram cicatrizes. Era a sua confissão de fraqueza e a celebração da força infalível de Deus. Era a prova de que a palavra que pregamos é viva, porque ela primeiro nos confronta, ela nos quebra antes de nos reconstruir. O púlpito não é um pedestal, é um posto de serviço ocupado por pecadores perdoados que têm a honra assustadora e gloriosa de dizer ao povo de Deus e a si mesmos, semana após semana. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Essa é a palavra de Deus, para mim e para você. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.